A primeira frase que eu coloco no meu livro, que já gera alguns conflitos para algumas pessoas, é essa frase aqui, ó. O primeiro segredo para vencer o pecado é parar de lutar contra ele. Essa é depois, ó, pode ver, ó, depois do índice já vem essa frase. O primeiro segredo para vencer o pecado é parar de lutar contra ele. E eu queria falar um pouco disso, que é o que eu falo ali na introdução. Eu vou contar um pouquinho da minha história para quem não conhece e já falando sobre isso. O primeiro segredo para vencer o pecado é parar de lutar contra ele. Vamos lá. Nós aprendemos, infelizmente, o evangelho não de forma completa. Falando especificamente de pecado, nós aprendemos que Cristo morreu para nos perdoar dos nossos pecados. Maravilha! Só que existe muito mais do que isso. Primeiramente, a cruz ele vai muito além do perdão dos pecados. E todos nós aprendemos só essa parte. Todos não vou generalizar. Mas a maioria de nós aprendemos só essa parte. Cristo morreu para me perdoar dos meus pecados. Show! Só que ele, referente a pecado, se você ainda é preso a algum tipo de pecado, eu quero dizer para você com todas as letras, Cristo não morreu apenas para lhe perdoar dos pecados, mas para lhe dar vitória total contra o pecado. E o que eu quero dizer com vitória total? Eu quero dizer uma vida a qual você desfrute de liberdade e não fique se esforçando excessivamente para não cair em alguns erros. Quando eu falo vitória total contra o pecado, as pessoas costumam levar para dois excessos. Eu nunca mais vou sentir desejo de nada e vou me tornar alguém imune ao pecado, o que é mentira, tá? Não existe esse lugar aqui. E outro é eu não peco mais, mas fico me esforçando excessivamente para não pecar, entende? Alguém que, vamos imaginar o pecado sexual, alguém que não vê mais pornografia, mas todos os dias sente vontade de ver pornografia. Não se masturba mais, mas todos os dias sente vontade de se masturbar mais. Não bebe álcool mais, mas todos os dias sente vontade e precisa se esforçar excessivamente para não fazer isso. Eu não considero isso liberdade, tá? Então, esses dois extremos, não considero esses dois extremos como liberdade, ok? Esse aqui de você nunca mais vai sentir desejo é uma mentira, tá? Porque enquanto você estiver neste mundo, você estará sujeito a sentir desejo. Você sentirá tentações. E você ficar se esforçando quer dizer que você ainda está preso. Porque quer dizer que o pecado ainda gera um poder de atração muito forte em sua vida. O que eu quero dizer com liberdade é alguém que vive e desfruta de uma vida sem pensar nessas áreas a quais já foram presos. Eu fui preso por mais de 15 anos no pecado sexual. Pornografia, masturbação, sedução, conversas ilícitas e tudo e um monte de coisa, tá? Quando às vezes eu passava 3 meses assim, aprofundados em oração, em intimidade com Deus e tal. Pensava que estava livre. Porém, na mínima tentação, a força era tão grande daquela tentação que eu não conseguia resistir. Às vezes até resistia, mas eu precisava exercer muito esforço para não pecar, para não falhar. E isso quer dizer que eu não era livre. Hoje, como alguém livre, eu nem penso nesse tipo de questão. Então vamos imaginar o seguinte. Antes eu saía na rua, eu ia fazer as minhas coisas, aí eu via uma mulher vestida de roupa curta ou muito sensual, aquilo me chamava uma atenção absurda, que eu tinha que me esforçar para não olhar para aquilo.
Hoje eu nem penso mais sobre essa questão, ela nem passa sobre minha mente. Eu não tenho mais esse medo de deslizar, entende? Porque eu vivo uma vida livre. Agora, Abner, quer dizer que você não sente mais desejo por nenhuma mulher? Você não sente atração por nenhuma mulher? Não, isso é mentira. Estou sujeito a sentir atração. Só que a questão, a diferença é o poder que essa atração gera em minha vida. Antes era um poder absurdo que me arrastava e me seduzia para querer pecar. É o que o Tiago diz, né? Nós somos arrastados e seduzidos pelos nossos próprios maus desejos. Hoje eu já não, essa tentação não tem esse poder de atração na minha vida. Olha, se eu sentir atração automaticamente, eu sei que isso é natural, por eu ainda ser homem, por eu ainda ser um humano, mas obviamente escolho não olhar mais e seguir a minha vida de forma simples e tranquila. Entendeu? A diferença, tem essa frase eu tenho essa frase no livro, a diferença de quem é tentado a pecar, mas é livre, é o poder de atração que o pecado gera sobre sua vida. Se você ainda é um escravo, o pecado gera um poder de atração muito grande a ponto de você ficar ali, eu faço, eu não faço, eu faço, eu não faço, eu faço, eu não faço. Quando você é livre, você não, esse poder de atração, ele não gera muito efeito sobre suas decisões. É isso, tá? Camila, eu tô começando uma série de lives hoje para responder essa pergunta, tá? Então, você chegou na hora certa, então fica aí, essa é a parada. Se você quiser, Abner, não tenho tempo para assistir as lives, lá no link da bio tem meu livro para você comprar, ler, você consegue ler, o pessoal que está lendo consegue ler em 2, 3 dias, tá? Show. Então, vamos lá. Agora eu quero saber de você. Você que está aí, você sente que a tentação gera um poder de atração na sua vida? Tenta definir um número, de 0 a 10. Quando você se sente tentado, qual é o número desse poder de atração na sua vida? De 0 a 10. Manda para mim. De 0 a 10. 10, 10, eita. 10, 8, 5, 3, 10, 9, 6. Legal. 7. Show. Obrigado pela sinceridade de vocês, pessoal. Obrigado, obrigado. Lembrando, se você está aqui nessa live, você não está no grupo, eu abri um grupo no WhatsApp, tá? Para a gente continuar, eu vou mandar alguns conteúdos mais, tá? Só não, porque as lives vão ser terça e quinta-feira, tá, pessoal? Terça e quinta-feira às 8 horas da manhã. Lives ficaram gravadas para aqueles que trabalham e não conseguem assistir, vai poder assistir gravado. Porém, se eu fosse você, eu entraria no grupo, ok? Mas vamos lá, muito obrigado pela sua sinceridade, tá? 10, a maioria diz 10, 7. Então vamos entender como ser livre de tudo isso. Como eu comecei nisso? E esse é muito importante. Por exemplo, uma das primeiras alunas que leram meu livro, quando começou a ler a minha história de abuso, que eu sofri um abuso, ela começou a trazer consciência de várias coisas que ela não tinha ideia. Então, por exemplo, ela leu meu livro, quando eu falo do meu abuso ali, ela começou a trazer lembranças da infância dela, que ela nem sabia que tinha sido abusada. O Espírito Santo trouxe a memória a ela, da onde começou todo esse processo. E eu falei, uau, que incrível!
Então, eu quero falar para você que o meu processo com o pecado começou muito cedo, muito cedo. Eu eu sofri um abuso de um parente mais velho, de uma prima mais velha. Eu me lembro de ver, eu me lembro da memória dela fazendo carícias em mim e tal, se esfregando em mim. Eu era muito criança, deveria ter uns 7, 8 anos, não sei a idade correta. E eu não entendia nada do que estava acontecendo, né? Então, tanto que eu lembro dessa imagem, não me gera dor e tal, eu não estava entendendo nada de verdade do que estava ocorrendo. Só que eu lembro disso e lembro também de eu, não sei como, entrei num quarto dentro de uma casa, numa hora que não era para entrar e vi uma cena, né, de um casal tendo relação. O que foram essas duas foram essas duas experiências muito cedo que me introduziram numa curiosidade excessiva fora do momento. E aí o que ocorreu é que eu tenho outras imagens, outras memórias nessa mesma idade, aí 7, 8, 9 anos, de eu já ter sonhos eróticos e acordar nu. E eu lembro do meu pai vindo me vestir. Eu tenho essas memórias, esse negócio de ficar se esfregando na cama, todo esse processo que despertou em mim já na minha infância uma inclinação para curiosidades no quesito sexual, tudo por causa desses contatos, né? Tanto o abuso quanto o ver a cena, tá? E eu vou pedir algo agora para o Espírito Santo, eu quero que você fique sensível, tá bom? Eu peço para que o Espírito Santo traga a sua memória sem dor, simplesmente traga a sua memória aonde se iniciou este processo, aonde se iniciou essa inclinação sua para a sua área que você luta tanto, para os hábitos a qual você está escravo. Eu peço que o Espírito Santo revele ao seu coração agora. Eu peço para que o Espírito Santo traga de forma sutil a sua memória. Possa até trazer lembrança de que você nem sabia que já tinha ocorrido. Eu peço tanto para as pessoas que estão ao vivo quanto para a pessoa que vai assistir depois essa live gravada. Se o Espírito Santo trouxe lembranças aí para você, manda aqui nos comentários. Por enquanto eu vou continuando, tá? Gente, então, na maioria das vezes, quando nós construímos hábitos, eles foram causados por algum episódio que aconteceu em nossa vida. E também, na maioria das vezes, em nossa infância, que construiu, que deu liberdade para que o diabo me escravizasse. E aqui eu quero dar uma outra instrução para você, um outro conhecimento para você ficar muito atento, principalmente se você tem filhos pequenos, tá? Eu acredito plenamente que há uma estratégia bolada nas trevas para escravizar crianças. Quanto mais cedo, melhor. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com filhos que ficam muito tempo na tela ou muito tempo com outras pessoas, enfim. Porque eu acredito plenamente, pode ver, se você passar para avaliar quais são as músicas, quais são as referências de músicas para as crianças de hoje. Os funks, os trappers, os funkeiros, os trappers. E eu não tenho nada contra funkeiro e nada nem contra trapper, mas qual é o estilo de letra? Em sua maioria,
drogas, álcool, luxúria, ostentação e vida desregrada na questão sexual. E a repetição dessas músicas, a repetição dessas frases que essas crianças cantam, vão construindo uma estrutura em seus corações. Então, se uma menina canta que é normal, não vou citar aqui cenas, né, de o que as músicas falam, mas vamos pensar no quesito sexual. A música, ela detalha cada coisa de forma explícita. Então, uma criança, ela se desenvolve cantando esse tipo de música, automaticamente isso já tomou o coração dela, né? A chance dela estar vendo pornografia, estar se masturbando, já é enorme. E se ela não está fazendo isso, ela já está com curiosidade para fazer. Mesma questão a droga, o álcool. Hoje, nos filmes, nas séries, é muito difícil você conseguir assistir um filme ou uma série que não tenha uma cena de sexo. Então, você precisa estar muito atento porque existe uma estratégia, fora as ideologias, né? Fora as ideologias que estão afetando cada vez mais as crianças. Portanto, nós temos que ter cuidado com aqueles que são da nossa família, filhos, sobrinhos, enfim, seja qual for. E claro, é só na infância que o diabo faz isso? Não, claro que não. Mas na infância nós estamos mais vulneráveis, nós somos mais esponjas, absorvemos tudo que está à nossa volta. Então existe uma estratégia e um desejo das trevas de tomar o coração das crianças e aprisioná-las em algum hábito, em alguma prisão ainda em sua infância. Porque quando o diabo consegue prender uma vida de uma criança, seja na pornografia, seja na masturbação, no álcool, droga, mentira, bem cedo ele consegue prejudicar a adolescência e juventude dessa criança. E é muito louco, porque essa criança talvez nem na vida adulta consiga se livrar disso. Por exemplo, o diabo tomou uma certa área da minha vida, que é essa área, na minha infância. E eu passei a adolescência e juventude praticamente inteira preso ao pecado. Não consegui ser livre para viver para Deus, não consegui ser livre para cumprir meu chamado, não consegui ser livre para N coisas, medo de certas coisas, ansioso, se sentindo fracassado, se sentindo frustrado. Não conseguia ter intimidade com Deus de forma livre. Por quê? Porque eu me sentia sujo, porco, enfim, todas essas questões. Então, há uma grande possibilidade de você ter tido alguma experiência que te introduziu e te gerou uma inclinação para esses hábitos que você tem hoje, certo? Beleza, assim começou na minha vida. E eu cresci com uma curiosidade muito grande, uma curiosidade extrema para a vida sexual. E quando no início ali da pré-adolescência, onde você começa a ter amizades, quando começa as conversas rolarem nesse assunto, eu comecei a saciar essa curiosidade. E saciar essa curiosidade vendo pornografia, me masturbando, começando a ficar com meninas, começando a ter carícias, isso foi me introduzindo cada vez mais. E entra uma coisa, o pecado, quando você começa a entrar nessa área, seja ela qual for, e você começa a desfrutar do prazer do pecado, entra um nível de, sei lá, de eu não sei se é dopamina, eu esqueci qual que é, enfim, não vou usar os nomes, mas eu vou usar a euforia como uma emoção, como uma sensação. Um nível de euforia
que você, uau, eu vou, isso é maravilhoso, eu quero mais disso. E essa pessoa vai entrando nisso, vai entrando muito, muito. E o pecado te engana. A grande questão é que a pessoa que está enganada pelo pecado, ela não sabe que está enganada, porque essa é a maior característica do engano. Uma pessoa que está enganada, ela não sabe que está enganada. Então, para ela, ela está no caminho certo. Estou desfrutando da minha vida, do meu prazer, estou curtindo a vida, minha juventude, minha adolescência, ou seja, a minha vida. Eu faço o que quiser com a minha vida, a vida é minha. E cada vez que você pratica, é como se você pisasse e se mexe, é como você tentando se mexer na areia movediça. Você vai se afundando cada vez mais. E não importa qual seja a área que você está preso, que você começou a ficar preso, aquela mesma coisa que você faz já não te gera essa euforia e você precisa fazer mais, que é a questão do abismo chama um outro. Se você começou com maconha, você vai para cocaína, você vai para outra droga. No álcool a mesma coisa, você começa com as bebidas fracas e vai indo para bebida forte. No sexo, na pornografia a mesma coisa, a pessoa começa vendo lá sexo entre homem e mulher, daqui a pouco tá vendo, eu conheço várias pessoas que daqui a pouco tá vendo sexo homossexual, zoofilia, sexo grupal e um monte de coisa. Sem contar a pessoa que começa a praticar o sexo normal, aí, normal, eu quero coisa diferente, outros casais, outro isso, outro aquilo, porque você precisa saciar essa parada, você já está muito influenciado pelas trevas, você está muito suscetível para mais influências, então esses dardos inflamados de demônios, das regiões das trevas que você não enxerga, mas é totalmente real, a energia à sua volta você está suscetível a receber. Então esses conselhos, essas sugestões vão sendo aceitas e você vai curtindo essa parada. Mas quando você menos espera, você já não vai conseguir sair disso. Então, para você que ainda está no início, eu estou preso à pornografia, eu comecei a beber, comecei a usar droga. Para você que ainda está no início, você não se aprofundou tanto, seja em qual quesito que for. Meu conselho é que você decida hoje ser livre. Mas eu já decidi. Não. Decisão envolve renúncia, tá? Decisão vem lá de dentro. Não é um quero ser livre, é eu decido ser livre. Eu nem sei como eu vou ser livre, mas eu decido ser livre. Então, meu conselho para você que ainda não se aprofundou, decida agora. Decida ser livre e decida não dar um passo mais adiante nessa curiosidade que você quer. Você quer saciar essa curiosidade. É como se você decidisse parar aonde você está e ser livre a partir daí. E não se aprofundar mesmo. Mas existe um conceito de, já que é um peido para quem tá cagado, né? Não, já que eu tô preso, então eu vou me afundar de vez. O meu conselho para você é que você não faça isso. Quanto mais ações, quanto mais você se aprofunda, mais desafiador de sair é. Porque é como se as trevas tivessem mais poder sobre as suas ações e os seus comportamentos. Entende? Então, o meu conselho é que você decida agora, neste instante. Nem precisa esperar a live chegar ao fim. Decida agora. Bate aí no peito onde você está e fala: eu decido. Bate no peito e fala: eu decido. Ai, bati o cotovelo aqui. Então, assim que foi o meu início. Então, na minha adolescência, na época de escola ali, eu comecei a me aprofundar. E foi quando eu comecei a namorar. E quando eu, nesses... Aí entra uma parada que é muito louca, porque tudo que o seu coração, tudo que está no seu coração, ele
ele irradia a sua volta. Não sei se você sabe disso, mas seu coração tem campos de energia. Então tudo que está no seu coração e você estiver em um lugar, isso vai afetar a vida de outras pessoas. Então se você tem problema na questão sexual, provavelmente você atrai para a sua vida outras pessoas com o mesmo conflito. Se você tem problema com álcool, com droga, com qualquer outra coisa, provavelmente você atrai outras pessoas que tenham o mesmo problema, porque existe um campo de energia que atrai isso, entende? É muito óbvio isso, é só você olhar as pessoas que caminham junto. As pessoas que caminham junto, na maioria das vezes, elas têm os mesmos desejos, as mesmas vontades, as mesmas questões. Porque os corações delas se comunicam, tá? Os corações delas se comunicam. Então, no meu caso, na hora de escolher uma namorada, eu escolhi uma namorada com os mesmos conflitos e os dois se aprofundaram mais e saciaram mais enfim. Se tornou uma coisa absurda e louca. E aí quando chegou meus 17, 18 anos, eu estava com um vazio na minha alma enorme. Por quê? Porque existe um espaço dentro de você que Deus colocou e só Ele pode preencher. E imagine o tamanho de Deus. Imagine o tamanho de Deus. Deus é enorme. Deus não tem limites. Então, tudo que você colocar nesse espaço vai ficar balançando lá. E esse espaço vai gerar a necessidade de ser preenchido. É como eu tenho que colocar essa caneta aqui, um buraco desse tamanho assim, ó, eu colocar essa caneta. Olha o espaço que fica. Dá para balançar com essa caneta. E esse buraco sente a necessidade de ser preenchido, só que só Deus pode preencher isso. E por ele não ser preenchido e a gente não ter consciência de que é Deus que a gente precisa saciar mais coisas, buscar mais coisas. É muito louco, a gente vê isso na história da mulher samaritana, onde Jesus, ele fala assim para ela: se você soubesse quem sou eu, você me pediria água e eu lhe daria água viva e você não precisaria mais beber outras águas. Aí ela não entende, ela fala assim: como assim? Dá-me dessa água para que eu não precise vir mais aqui. E o que Jesus estava falando é: quando você encontra em Jesus a satisfação e a suficiência para a sua vida, você para de procurar no sexo, na droga, no álcool, no celular, no Instagram, nas séries, no seu namorado, na sua namorada, no seu esposo, na sua esposa, no seu noivo, na sua noiva. Porque em Jesus você encontra uma água que você bebe, você para de ter sede de outras coisas. Toda essa busca, toda essa busca que temos para saciar um prazer, porque na maioria das vezes o pecado é saciar os seus próprios prazeres, é porque nós não conhecemos Jesus de fato, por experiência, entende? Porque no momento que você tem esse impacto com Jesus, todo o desejo pelas outras coisas, eles somem, eles vão parar. E tudo que você tentar colocar nesse lugar vai deixar você vazio. Tudo que você tentar colocar nesse lugar vai sobrar espaço. E aí, neste momento, quando eu comecei a me sentir vazio, eu comecei a falar: peraí, tem alguma coisa errada na minha vida. E foi nesse momento que eu passei a pensar em Deus de forma intencional. Mesmo tendo pais que são pastores e viver nesse ambiente, eu não tinha interesse nenhum por esse ambiente, sendo bem sincero. Eu achava bem chato, na verdade. Mas quando o vazio começou a se tornar insuportável, eu passei a buscar Deus da maneira que eu conhecia, como indo aos cultos, indo à igreja.
E eu fui. E Deus começou a falar comigo. Eu percebi que aquilo começou, a minha fome por Deus, a minha sede por Deus, ela passou a aumentar. Porém, um desejo pelo pecado já era muito forte. O poder de atração dele sobre mim era muito forte. Então, ao mesmo tempo que eu queria e buscava Deus, no outro dia eu estava buscando e queria as aventuras sexuais. Então eu vivi essa inconstância por muitos e muitos anos. Meses em Deus, meses aprofundado no pecado. E com a mente religiosa que eu tinha, eu pensava o seguinte, de forma inconsciente. Com a mente religiosa, você pensa que no momento que você peca, a visão de Deus sobre você muda. Então quando você falha e você erra, você fala, pô, não sou mais digno. Esse comportamento, essa mentalidade é uma mentalidade religiosa, porque em nós, nada que façamos ou deixamos de fazer faz com que eu me torne indigno ou digno, porque o que me faz digno e justo e abençoado é Cristo. Foi o que Cristo fez. Então as minhas ações não interferem em minha identidade. Isso é muito louco. As suas ações não mudam a sua identidade. Você orou 2, 3, 4, 5 horas hoje, você não é mais filho de Deus por causa disso. Você não é mais filha de Deus por causa disso. Deus não te ama mais por causa disso. Ai, mas Abner, hoje eu deslizei e pequei. Você não é menos filho por causa disso. Você não é menos filha por causa disso. Porque as suas ações não interferem em sua identidade. Porém, com a mente religiosa que eu tinha, quando eu falhava, quando eu pecava, quando eu me entregava a algum tipo de ação pecaminosa, eu logo largava tudo. Eu falava assim, não sou mais digno, sou sujo, não mereço falar com Deus, não mereço entrar na presença de Deus e eu desisto de tudo. Então eu fazia isso, aí eu desistia de tudo por uns 2 meses, de verdade, por uns 2, 3 meses aprofundado, pecando, fazendo tudo quanto é coisa, tudo quanto é lamaçal de pecado eu fazia. Aí o vazio crescia de novo. Aí eu lembrava de Deus, falei assim, eu preciso, é só aquilo que vai me preencher. E aí quando eu falava só aquilo que vai me preencher, eu novamente ia buscar Deus, ia para os cultos e me enfiava na célula, começava a tocar, tudo que não, aonde precisa de mim aí na igreja. E eu não sabia que as ações que eu fazia dentro da igreja era simplesmente para compensar a culpa pelos pecados que eu cometia. Então, é muito louco essa parada das tarefas, mano. As pessoas, às vezes eu pergunto para a pessoa, esses dias mesmo eu fui numa igreja, num prédio que se chama de igreja, e eu perguntei pra pessoa assim, e aí, mano, como vai a vida? Ele falou, uma correria. E eu não acredito que a vida que Deus tem pra nós é a vida da correria. Correria, aqueles olhos cansados. Não, sou líder disso, sou líder daquilo, toco, mexo na mesa, trabalho, cuido da família. Eu olho para aquilo hoje, me dá um desespero, irmão. Me dá um desespero absurdo. Esse monte de tarefas. E esse monte de tarefas nada mais é que a gente tentando suprir o de fato aquilo que não. Que. Deixa eu tentar colocar isso da melhor maneira. Muitas vezes nós acreditamos que estar ocupado é bonito. Estar na correria é bonito. Mas na verdade estamos tentando suprir um vazio com tarefas. A vida religiosa é muito isso. Não, tem que tocar, tem que ir para a igreja, tem que ir, tem que fazer isso, tem que participar da célula, tem que, enfim, tem que ofertar, tem que ser dizimista, tem que... Um monte de tarefas para tentar ser aprovado por Deus. Tanto que quando não estamos fazendo essas tarefas, nos sentimos maus com Deus. É absurdo essa vida.
Nós achamos que a nossa identidade vai mudando de acordo com o que fazemos. Agora eu estou santo, agora eu sou justo, agora eu não sou santo, agora eu não sou justo. E neste momento nós anulamos o sacrifício de Cristo como se nossas ações pudessem mudar o que Cristo fez. Como se o sacrifício dele não fosse definitivo. Definitivo quer dizer que não volta atrás. Sacrifício definitivo, acabou. E no momento que você crê em Cristo, de fato, crença real, tá? Não é só eu sei que ele é o Filho de Deus. Não, uma crença real de entrega de corpo e alma. Você nunca vai mudar sua identidade. Mesmo que você peque, você continua sendo santo, justo e aprovado perante a Deus. E isso é importante. Tem um capítulo do meu livro que é só sobre isso. Que eu acredito totalmente que a falta do entendimento da justificação total em Cristo, que é isso que nós estamos falando, eu sou justo e pronto, independente das minhas ações, foi uma das coisas que me fez passar anos e anos no pecado. Por quê? Se eu tivesse entendido que eu era justo, independente das minhas ações, independente da ainda eu estar aprendendo a como ser livre de tudo isso, isso faria com que, olha a grande diferença, isso faria o quê? Pô, deslizei, pequei, eu vou me aprofundar mais em Deus para entender por que eu ainda estou preso, mesmo sendo justo. E isso me traria mais para Deus. Mas pelo fato de eu não entender a justificação e ser um religioso, eu pecava, falhava e abandonava tudo. E por abandonar tudo, e o que acontecia comigo? De fato, eu me aprofundava mais no pecado. Falei, já que eu não consigo servir Deus, já que eu não consigo ter intimidade com Deus, eu vou me saciar meus prazeres e os meus desejos. E aí eu me aprofundava mais. E isso foram por anos e anos e anos e anos. Muitos anos vivendo isso. Por falta de entendimento do real evangelho. Por falta de experiência com Deus. Só que tem mais, tá? Chegou um certo momento onde eu comecei a me envolver em muitas tarefas na comunidade, prédio, igreja, não sei como é que você chama. E aí eu comecei a me destacar nessas tarefas, né? Células, pregar na célula, cuidar de pessoas, cuidar de discípulos. E não tem nada, eu não estou dizendo que há alguma coisa de errado nisso, tá? Por favor, compreenda. Estou dizendo que o meu erro era fazer coisas achando que isso pudesse compensar as minhas falhas. Uma falta de total de entendimento de justificação em Cristo. Porém, o que acontece? Eu comecei a me envolver nessas tarefas, e o fato de me envolver nessas tarefas fez com que eu tivesse uma sensação de que eu estava mudando. Cara, isso aqui é muito sutil, tá? Eu estou me envolvendo, estou pregando, estou ensinando, estou cuidando de pessoas. Deus está feliz comigo. Novamente, volta às ações, tá? Deus está feliz comigo. E também comecei a criar uma vida que eu precisava mostrar para outras pessoas. Porque, eu cuidava de pessoas. Agora, tinha algumas pessoas que me tinham como referência. Então eu precisaria me mostrar santo. Novamente, aí entra um outro padrão da vida religiosa, aparência. Eu precisava me mostrar santo. Só que aqueles desejos fortes ainda estavam dentro de mim. Muitas vezes não me entregava diretamente à pornografia, mas estava ali conversando, fazendo gracinhas com outras mulheres. E por ter já tentado, porque nesse processo que eu estou falando aqui, porque claro, estou resumindo um pouco, por ter já tentado vencer o pecado de diversas formas, eu já fazia jejuns, 3, 7 dias, 12 dias, já cheguei a passar uma fase da minha vida onde eu orava 8 horas por dia. Por eu já tentar vencer o pecado de diversas formas e acabar voltando para a mesma questão, vai, parece aquelas máquinas de escrever, né? Aí vem um negócio, plá, volta de novo, plá, volta de novo. Só os acima de 30 vai entender o que eu falei aí, né?
Deus. Então, por ter tentado oração, jejum, cura interior no encontro Peniel, libertação, escreve nas folhinhas todos os seus pecados, ora, quebra de vínculo com mulheres que você já fez sexo. Cara, são tantos processos e processos e processos e processos que a gente vai passando procurando a nossa cura. Cara, isso me fez lembrar a mulher do fluxo de sangue. Ela fala, eu já tentei de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, já fui a todos os médicos e nenhum deles encontraram um problema. Isso é muito louco. Eu tenho certeza que muitos de vocês já tentaram muitas coisas para parar de beber, fumar, se masturbar, ver pornografia, trair a esposa, trair o marido, mentir. E eu tenho certeza que você não quer estar nesse conflito. Porque se você quisesse, de verdade, você nem estava nessa live. Estar aqui assistindo o conteúdo de como vencer o pecado demonstra que você tem o desejo de vencer o pecado de fato sincero. Não sei qual nível. Se você está no nível de desespero, se você está no nível de humildade, ou se você está no nível de arrogância ainda. Aquela postura de, vamos ver o que esse cara tem para falar aí, vamos ver. Aquela postura meio arrogante, achando que, não sei se tem, não sei não. Só que aí o que aconteceu? Eu já tinha... Tá tudo bem aí? Alguém me ligou aqui e cortou. Vê se tá tudo bem aí no meu áudio, gente. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Beleza, travou, mas vocês estão me ouvindo? Tá, obrigado, gente. É porque eu joguei no modo avião, mas a pessoa me ligou pelo WhatsApp, aí não tem como fugir. Vamos lá. Aí eu já tinha uma reputação a zelar, né? E o que acontece quando você tem uma reputação a zelar e a opinião das pessoas se torna mais importante que a opinião de Deus? Você cria uma vida dupla. E aqui há uma chave muito importante, tá? Porque a vida religiosa sempre vai nos levar para a aparência, tá? Eu até estava conversando esses dias, eu estava pensando sobre uma frase e tem que tomar muito cuidado com essa frase, pessoal, se você for pai, tá? Provavelmente se você for, você já ouviu. Agora se você for pai, presta muita atenção. Eu cresci filho de pastor, minha esposa também. Então, uma frase que a gente ouviu muito é: você tem que dar o exemplo. Você tem que dar o exemplo. Você tem que ser exemplo, você tem que dar o exemplo. Nunca falar isso pro seu filho, tá? Quer dizer, não vou dizer nunca. Fala se você quiser, pouco importa, o filho é seu. Mas eu vou dizer o porquê eu acho que você não deveria. Porque uma pessoa que ouve isso muitas vezes, você tem que dar exemplo, você tem que dar exemplo, ela passa a viver uma vida de aparência. Ela não demonstra quem ela é. Ela demonstra quem as pessoas querem que elas sejam porque ela tem que dar o exemplo. Entende? Essa loucura? E a vida religiosa demonstra uma vida de aparência. Então eu tenho que dar o exemplo. Agora eu sou um líder. Agora eu sou um cristão. Agora eu sou o cara que toca lá na igreja. Agora eu sou isso. E você passa a demonstrar na frente das pessoas uma pessoa que você não é, para que você agrade, para que elas pensem que você é espiritual, para que elas pensem que você realmente se converteu. Isso é uma vida religiosa. E o grande problema disso é que você é falso. A Bíblia nos diz que... Peraí que tem duas coisas que eu preciso falar agora. A Bíblia nos diz
que as pessoas que estão preocupando em agradar o outro nunca vão conseguir servir a Deus. Se você busca a glória uns dos outros, não tem como você agradar a Deus. Porque, de fato, muitas vezes as coisas que Deus vai te direcionar a fazer vai frustrar outras pessoas. E se você não estiver pronto para frustrar pessoas, você nunca vai servir a Deus de todo o seu coração. Essa vida dupla, eu passei a vivê-la de que forma? Demonstrar uma espiritualidade na frente das pessoas, mas ainda vendo pornografia, ainda se masturbando, ainda conversando com mulher, ainda no particular, conversa sobre sexo, sexo virtual, gracejozinhos. Eu pensei assim, de forma inconsciente, eu pensei assim, cara, eu não consigo vencer essa parada, eu já tentei de tudo, mano. Eu simplesmente vou escondê-la, né? Que é fugir da exposição das minhas fraquezas. Claro que existiam outros conflitos que geravam mais o desejo de esconder, que é tipo líderes indiscipulados que queriam saber do seu pecado, mas espalhavam para outros líderes, certo? Provavelmente você já viveu isso. Você conta, expõe o seu pecado para uma pessoa, a pessoa conta para outra e espalha o seu pecado. Aí se você se machuca com pessoas e se esconde, aí você não se expõe mais. Claro, eu entendo você, só que o fato de você não encontrar alguém de confiança para se expor e demonstrar e precisar de ajuda, faz com que você se aprofunde cada vez mais. Tudo que você guarda cresce. Então, se você guarda esses conflitos dentro de você, não abre para ninguém, não tem ninguém para conversar, isso vai crescendo e crescendo e crescendo e crescendo e se tornando maior. Entende? Por isso que um dos processos para a libertação não tem como. Eu coloco essa frase no meu livro também. Não existe libertação sem confissão, sem exposição. E se você não se expor, você é orgulhoso. Porque você não se expõe, porque você quer guardar o seu ego. E essa vida dupla minha seguiu por muito tempo. Só que os conflitos, os pecados que eu cometia, e por você achar que ninguém sabe e você não está sendo pego, você começa a se arriscar mais. Até o momento onde eu me envolvi com uma mulher que estava noiva. E eu também estava noivo. Esse pecado, nós tivemos relação. E ficou escondido daquele jeito, sabe? Ah, não escondido, deixa eu aqui no meu mundinho, gostei, gostoso, legal, dá pra manter essa parada aqui. Tudo isso de forma inconsciente, gente. Você não tem nem ideia. Você já viveu isso. Quando você é enganado pelo pecado, você acha assim, ah não, tá de boa, tá tranquilo. Você sabe que é errado, mas pô, mano, não dá pra viver uma vida certa. Só que esse pecado específico foi exposto, né? Minha noiva descobriu, que hoje é minha esposa, Mayara, o noivo dela descobriu e aí espalhou para toda a comunidade que a gente fazia parte. Aí usaram dessa situação para julgar meu pai. A igreja tinha mais ou menos umas 300 jovens, foi uns 200 embora. Foi um alvoroço total, gente. Alvoroço total. Eu feri o coração dos meus pais, feri o coração da minha noiva, feri o coração daqueles que confiavam em mim, que na época eram discípulos, confiavam em mim. Frustrei um monte de pessoas, comecei a passar por uma fase depressiva. Várias vezes eu andava de moto, né? Eu trabalhava com vendas e andava de moto. Várias vezes pensei em enfiar minha moto atrás de algum carro e acabar com tudo. Mano, várias vezes. Eu lembro agora no dia que eu fui exposto e eu chorava, mas eu chorava, desesperadamente, eu chorei por horas. Eu lembro que meu pai me abraçou e falou assim: você não é o que você faz. Você cometeu esse erro hoje, mas esse não é você. Eu sei quem você é. Você não é o que você faz. Não determine quem você é por esse erro que você cometeu. E neste livro aqui que eu dei para ele, né, eu escrevi na dedicatória isso, que essa frase dele, essas palavras dele determinaram o meu destino. Tanto que eu repeti ela hoje para vocês de uma forma diferente, né? As suas ações não mudam sua identidade.
Portanto, pessoal, quando eu fui exposto, lógico, minha noiva me largou, perdi, fiquei, mano, muitos amigos não foram embora. É lógico, eu também se iria, né, mano? Você é louco. E aí o que ocorreu? Eu fiquei, enfim, abandonei tudo, né? Evangelho, fé, tempo com Deus, tudo. Comecei a me enfiar nos negócios e a trabalhar e construir equipe de vendas e me desenvolver. E é muito louco, porque a gente acha que a gente está fazendo em busca do nosso sucesso, mas na verdade só estamos fugindo da onde deveríamos estar, fazendo o nosso propósito. Muitas pessoas fogem no trabalho daquilo que Deus te chamou. Muitas pessoas usam o trabalho como fuga daquilo que é o seu propósito. E claro, errou muito, falha muito, já não confia em si mesmo, já não acredita em si mesmo. É louco isso. Não acreditamos mais em nós mesmos, nós nos enfiamos na primeira caverna que existe e vamos ficar aqui. É igual Moisés, quando falhou, expuseram, descobriram que eu matei o cara. Bum, fugiu pro deserto, ficou 40 anos lá escondido. A gente se esconde. Tenho família agora. Tenho meu trabalho agora. Eu tenho isso agora. E nós vamos nos escondendo nas nossas ações daquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí, aconteceu, minha noiva naquela época comentou com um casal de amigos do trabalho dela, e esse casal de amigos falou assim, não desista dele ainda, nós podemos te ajudar. E nos apresentaram ao Ari Guarnieri, que é um psicólogo e também pastor. A Mayara chegou para mim e falou assim, se você quiser tentar, vai lá. Eu aconselho você tentar. Ela fazia psicologia, né, estudar psicologia, o orgulho já estava destruído, quebrado. Eu falei, eu vou tentar de tudo. Aí fui pra terapia, fiz terapia por 5 anos, pra resumir. Cara, dentro da terapia eu cresci muito, 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 muito. Eu descobri por que eu tinha os impulsos sexuais, como isso começou, cresci emocionalmente, percebi que eu era totalmente dependente dos pais. Cara, falou, mano, N coisas. A terapia me ajudou em... A terapia ela me ajudou a controlar os meus impulsos. Eu não tinha os vencidos, mas eu aprendi a controlá-los. Eu aprendi a controlar meus impulsos sexuais. E aí a Mayara, vendo minha postura, decidiu confiar em mim, dar uma nova chance. E aí o nosso terapeuta fazia terapia comigo, fazia terapia com ela e fazia terapia com os dois. Até que depois de um tempo ele falou assim, agora vocês estão prontos, vocês podem casar. E nós casamos, mas eu ainda não tinha resolvido a situação. Eu apenas tinha aprendido a controlar meus impulsos. Só que eles estavam lá. Foi o que eu falei no início da live. As tentações geravam uma força muito grande sobre as minhas decisões. Eu tinha que me esforçar muito para não pecar. Eu tinha que me esforçar demais para fugir do pecado. Não era algo natural. Eu não falhava tanto. E falhava ainda, tá? Eu não falhava tanto, mas eu estava o tempo todo com medo de deslizar, errar e falhar. Até que, vou resumir, em 2021, já fazia 5 anos que a gente está casado. Em 2021, eu conheci o ensino da nova aliança e eu entendi o poder das palavras está consumado. E aí aquilo foi como uma revelação ao meu coração. E quando aquilo foi como uma revelação ao meu coração, mudou a minha forma de me enxergar. Eu entendi de fato que eu era justo e dependente das minhas ações. E isso tirou uma carga de cansaço absurda das minhas costas. E aí, passado mais alguns dias, eu estava lendo o livro do Ryan, que é o livro Livre, sobre pecado também. E lá ele fala, foi naquele estudo que eu peguei essa frase. Não é a frase dele, a frase é minha, mas ele foi baseado no ensino dele, que é: o primeiro segredo para vencer o pecado é parar de lutar contra ele. Ele demonstra naquele livro que a luta entre a carne e o espírito, da maneira que nós aprendemos, ela não deveria existir, porque Cristo destruiu o poder de atração do pecado. Cristo
nós fomos crucificados com Cristo. A nossa carne, herdada de Adão, foi crucificada com Cristo. Portanto, a luta entre a carne e o espírito não é a luta entre minha vida de oração com a minha vida de pecado. Foi assim que a gente aprendeu. A gente aprendeu de que forma? Até cito no livro, a gente aprendeu que se dois pitbulls estiverem lutando, quem é que vai ganhar? Aquele que você alimentou mais. Então, se você ora mais e jejua mais, o pitbull espiritual está mais forte, o pitbull da carne está morto. Mas se você não ora e não jejua, o pitbull dos desejos sexuais vão vencer o pitbull da oração. É assim que a gente aprendeu. E novamente a gente volta para o nosso esforço, entende? Eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar para o meu pitbull ficar forte. E ali, quando eu entendi dentro daquele conceito e foi me revelado ao coração que essa luta não deveria existir, a luta contra o pecado não deveria existir, porque Cristo destruiu o poder do pecado na cruz. Na hora que aquilo entrou em meu coração, bom, a minha luta acabou depois de 15 anos. E não teve foguinho, não teve energia, não teve um poder do Espírito Santo me fazendo girar, não. Eu só entendi. Por isso que eu tenho um poder absurdo num livro. Um livro, se você está lendo ele sensível ao Espírito, pode saltar uma revelação no seu coração que muda toda a sua vida. Então, naquele momento eu ainda não tinha percebido que eu havia conquistado a vitória sobre o pecado. Depois de algum tempo, semanas, meses, eu percebi que os desejos não tinham mais. Não via mais aqueles desejos daquela força. E aí eu perguntei para o Espírito Santo, Espírito Santo, o que aconteceu? Eu mudei, as coisas mudaram dentro de mim. Aí o Espírito Santo me lembrou daquele momento que eu estava lendo aquele entendimento, que eu compreendi aquela verdade e ela entrou em meu coração. E a luta acabou. E eu entendi. Nós não temos que lutar contra o pecado. Nós temos que nos apropriar, crer e receber a vitória que Cristo já lutou e já conquistou na cruz. Ele já lutou e já conquistou na cruz. E eu digo nesse livro também, você não tem o poder, você não tem a capacidade de vencer o pecado. Você não tem a capacidade de vencer o pecado. Você nunca teve a capacidade de vencer o pecado. E você nunca vai ter a capacidade de vencer o pecado. Por isso Cristo morreu na cruz. Porque Ele destruiu o poder do pecado. E hoje Ele vive em você. E a capacidade dele em você, pum, destrói o poder do pecado em sua vida. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre fazer, é sobre permitir que Ele faça. Não é sobre você fazer, é sobre permitir que Ele faça. Não é sobre se esforçar, é sobre se render. É sobre chegar para o Espírito Santo. Eu faço oração até hoje para o Espírito Santo em outras áreas. Espírito Santo, eu não sei fazer essa parada. Eu não sei ser livre do pecado. Eu não sei vencer o pecado. Eu não sei lutar contra o pecado. Eu não sei. Mas eu me rendo e deixo que o Senhor faça. Para isso precisa abrir mão de tudo que você aprendeu, de toda a sujeira religiosa que você aprendeu, de que você tem que fazer, de que você tem que ser santo no seu esforço, que você tem que ser justo no seu esforço, que você tem que fazer coisa, que você tem que ir para a igreja, você tem que dizimar, você tem que orar tantas horas por dia, você tem que ler Bíblia todo dia, senão você não é santo, você não é justo, senão você não tem intimidade com Deus. Você tem que se livrar de toda essa parafernália religiosa e pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, eu deixo. Eu abro mão, eu me rendo. Eu acredito que o Senhor, através de Cristo, venceu o poder de atração do pecado na cruz. E o pecado não tem direito sobre minha vida, mas eu não sei como fazer isso ser uma realidade para mim, mas eu me rendo. Eu me rendo. E eu quero que você faça oração agora, para a gente finalizar essa live. Faça oração agora. Jesus, eu não sei como. Espírito Santo, eu não sei como. Eu não sei como vencer.
E eu sei que eu não tenho nem a capacidade de vencer, mas eu me rendo. Eu me rendo. E eu lhe dou permissão para fazer em mim, para mudar o meu caráter. Eu te dou permissão. Eu me rendo. Eu abro mão de tudo que eu já aprendi para aprender de ti. Amém. Amém? Pessoal, nós vamos fazer. Nós vamos fazer lives de terças e quintas, tá? Aqui são. Neste livro tem. Eu não lembro quantos capítulos tem no livro, de cabeça. 13 capítulos. Tem muita informação aqui pra gente debater nessas lives juntos. Qual é o intuito dessas lives, gente? É ajudar você que está preso ao pecado, ajudar você que quer ser uma ferramenta de transformação na vida de outras pessoas. Às vezes você é um líder, você é uma pessoa de influência, ou simplesmente sabe que vai ser, ou simplesmente quer estar munido para não alguém que está lutando contra o pecado chegar até você e você falar, vai orar e vai jejuar, porque não sabe como ajudar a pessoa. Então eu quero te ajudar a se tornar uma ferramenta de transformação. E também existem pessoas que não vão comprar esse livro. E a pessoa pode assistir a live, né? Tem pessoa, eu não gosto de ler, mas assiste uma live. Então eu quero fazer com que essa informação chegue ao máximo de pessoas. Então meu conselho para você, meu pedido para você, na verdade, é envie essa live para mais pessoas. Fale dessa série de lives que vamos fazer junto, terça e quinta-feira, até finalizar aqui, tá? Hoje eu falei mais sobre a introdução, tá? Eu contei minha história, mas claro, são muitas insights, muitas chaves, o que eu falei agora. Espera aí só um momento, gente. Só um momento, pessoal. Estão buzinando aqui, eu não sei o que é. E aí, pessoal, desculpa aí, é que chegou um pintor aqui em casa que não avisou que ia vir, chegou aqui agora, uma loucura. Falei para esperar uns 15, 20 minutos lá. Então, pessoal, vamos lá. Eu me perdi aqui no que eu tô falando. Então, assim,
O objetivo dessas lives é ajudar o máximo de pessoas. E existem milhões de pessoas que estão presas ao pecado. Milhões e milhões e milhões e milhões. E a parte top de fazer uma live é que ela fica pra sempre aí, né? Eu vou tentar baixar, que eu tô tendo um problema pra baixar minhas lives, tá? Tem um monte de live que eu tenho que subir no YouTube, né? Live com convidados e tal, só que eu tô tendo um monte de problema pra baixar minhas lives e, enfim, tô tentando resolver isso. Vou ver se eu consigo baixar também, subir em playlist lá no YouTube. Assim é mais fácil de enviar para as pessoas, a pessoa pode assistir na TV, enfim. E meu conselho para você que está lutando e realmente quer vencer o pecado e você quer se tornar umas ferramentas para ajudar outras pessoas, é que você compre o livro, tá? Por quê? O livro se torna uma ferramenta de você ler ali, ler, reler, ler e reler. Porque o livro é muito simples, gente. Ele tem 200 páginas, só que tem muitas páginas assim, sabe? Tipo, muitas páginas, uma frase só, as partes mais fortes eu escrevi numa frase só. A própria escrita dele, ó, não é uma escrita tipo só texto, entende? Então tem aqui subtítulo, tem aqui as frases mais fortes do momento. Então, assim, você vai ler esse livro muito rápido, mesmo que você tenha dificuldade de leitura. E para você adquirir o livro, é só você clicar no link da bio. Isso aqui é muito importante. Se você pensa em adquirir o livro, presta muita atenção nisso. Tem um questionário lá que você vai colocar seu endereço para o livro chegar na sua casa, tá? Só que lá no final tem Pix ou cartão de crédito. Você precisa fazer o Pix ou cartão de crédito, mandar para o comprovante, que tem um número lá, você vai mandar o comprovante, mas você tem que finalizar o cadastro, tá? Senão nós não temos o seu endereço. É lógico, eu vou entrar em contato com você, mas aí demora mais tempo. E o que é mais legal agora, pessoal, é que os livros já estão com a pessoa que vai enviar. Então, assim, você comprou hoje, o livro é enviado amanhã. Ou hoje mesmo, tá? Para sua casa. E se você for de São Paulo, chega rapidinho, porque nós somos de São Paulo. Se você for de fora, vai demorar um pouquinho mais, 2, 3 dias úteis. A gente viu ontem, a gente viu o CEP da Bahia, estava 3 dias úteis. Então, assim, rapidinho agora vai chegar na sua casa. Demorou para chegarmos nesse processo, mas chegamos. Agora o livro está pronto e já comprou, é enviado para sua casa. E as lives serão focadas nele, tá? O conteúdo está aqui, tudo que eu passei para cá. E esse livro pode ser uma ferramenta de transformação na vida de outras pessoas. E aí entra isso também. Ah, eu vou comprar o livro, mas eu vou comprar e eu vou presentear a tal pessoa. Show, faça isso. Aí você pode até mandar o endereço dela, a gente envia direto para casa dela. Beleza, pessoal? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou presentear com um livro. E aqui eu queria falar sobre generosidade, porque ontem uma aluna minha, ela entrou em contato comigo, Abner, eu quero comprar um livro. E aí, cara, de boa, mano. Esse aí ó, cresceu comigo, esse mano, André. Cresceu na escola. Na época eu contei aqui de escola que eu fazia as merdas, é ele que eu fazia as merdas, tá? É com ele. Eu vou presentear esse livro. Aí falando de generosidade, uma aluna entrou em contato comigo e falou, Abner, eu quero comprar seu livro, mas eu quero que você dê de forma generosa ou de forma de sorteio, você escolhe aí para alguém, tá? E aí, hoje, para quem participou dessa primeira live e tá agora até o final, que só são 10, eu vou presentear esse livro, tá bom? Presentear com este livro. Agora eu só preciso pedir para o Espírito Santo como que eu vou fazer isso, tá? Dá um momento. Ó, eu vi algo e eu quero que você compartilhe comigo se for você, tá? E lógico que você vai ter que provar, tá bom? Então vamos lá. Eu acabei de ver um homem assistindo essa live com uma camiseta preta. Um homem branco com uma camiseta preta.
Se for você, manda sou eu. Aí nós vamos entrar em contato com você e você vai precisar tirar foto aí da forma que você tá aí pra nós, né? Pra ver se é você mesmo. Tem alguém? Show. Beleza, o João falou que é ele. João, por favor, eu vou pedir assim que terminar a live, tira uma foto sua e manda pra mim no direct, tá? Do Instagram. Manda uma foto pra mim no direct do Instagram. E aí, sentando tudo certo, você já me manda o seu endereço, a gente vai enviar ou hoje ou amanhã já o livro, tá? Só que, gente, os livros agora não tem dedicatória, tá bom? Por quê? Porque os livros já estão lá na casa da pessoa. A pessoa pegou, o livro tá fechado no plástico, pum, envia direto. Beleza? Se você as pessoas que querem dedicatória, este ano com certeza você vai ter oportunidade de participar de algum evento presencial comigo. Seja um evento mesmo, treinamento em algum lugar, seja eu vai ter algumas coisas que eu estou pensando em fazer, trazer para minha casa mesmo. Até convidei algumas pessoas aqui que não vieram. Gente, vocês não tomar umas livradas na cabeça. Vocês têm umas oportunidades que não isso é doido. Tamo junto, André. É nóis, pai. Bom, você tá se estiver na Itália ainda, bom trampo aí pra você. Te amo de coração. Então você vai ter oportunidade. Quando você tiver a oportunidade de ir no evento presencial comigo, com a minha esposa, em algum lugar, cara, traz o livro e a gente escreve a dedicatória, beleza? Caraca, tá na Grécia agora? Aí sim, cara, tá patrão mesmo. É... Quinta-feira, 8 horas. Chame mais pessoas para participar, tá? Chame mais pessoas para participar e estar aqui. Se eu conseguir baixar a live e subir no YouTube, eu aviso nos stories, você envia para as pessoas para que elas possam assistir. Só o começo, pessoal. Tem muita coisa que nós vamos trabalhar aqui. E neste livro eu destruo todos os conceitos religiosos sobre você tem que lutar e você vai lutar com o pecado a vida inteira. Nós vamos usar versículos bíblicos e falar sobre esses versículos, interpretar da maneira correta, certo? Então é isso. Tamo junto e até quinta-feira. Falou!